Olá, tudo bem com você? Espero que sim! Hoje nós vamos continuar a nossa conversa sobre o livro O Cérebro da Criança, entrando um pouquinho nos assuntos de cada capítulo. O capítulo 1, ele trata sobre a criação de filhos levando o cérebro em consideração. Vamos começar com a pergunta: o que é cérebro? Bom, o cérebro ele pode ser dividido inicialmente tendo o lado esquerdo, o lado direito, uma parte considerada cérebro reptiliano e outra entendida como cérebro mamífero. O lado esquerdo do cérebro é responsável pelas funções lógicas e verbais. Já o lado direito do cérebro é responsável pelas emoções e sinais não verbais. A parte do cérebro considerada cérebro reptiliano é a parte que nos faz agir instintivamente em frações de segundos. A parte do cérebro considerada cérebro mamífero é a parte responsável pelas conexões e relacionamentos. E o cérebro é plástico, ou seja, ele se desenvolve durante a vida toda, criando associações neurais que estão ligadas à experiência. Posso então programar o meu cérebro? Sim, porque ele está sendo programado e reprogramado o tempo todo. O primeiro e ótimo exemplo destacado no livro é o de um menino de 2 anos que tem um acidente de carro com a babá e ele fica ali em estado de choque e a babá é levada de ambulância para o hospital. Assim, o lado direito, ou seja, o lado emocional, foi acionado e no momento a criança ficou bastante assustada e ansiosa. Foi então integrando ao esquerdo, que é a parte lógica do cérebro, quando a mãe, ao invés de fazer o filho esquecer o assunto, falou diversas vezes nele, fazendo perguntas e dizendo que a babá estava bem. Então, integrando os dois lados, o emocional que havia aflorado e o racional por meio da linguagem verbal, o menino pôde se acalmar e entender de um ponto de vista lógico o que havia acontecido, entendendo que é possível ter um acidente e depois ficar bem. Muitos pais fariam o contrário, não é mesmo? Então, a mãe do garotinho de 2 anos tentou de todas as formas acalmar a criança, integrando as duas partes do cérebro, a parte esquerda e a direita, fazendo então a criança entender essa experiência sem deixar a criança traumatizada. E devemos nos lembrar que o cérebro só está completamente formado depois dos 20 anos. Uma pessoa equilibrada, no entanto, não é alguém que só usa o lado racional do cérebro. É preciso usar os dois lados do cérebro, o racional e o emocional, de forma equilibrada. E isso nem sempre é fácil, por isso que é importante ajudar as crianças a aprender esse exercício desde pequenas. Conforme elas vão se desenvolvendo, vai ficando muito mais fácil saber ter o cérebro integrado e equilibrado diante de todas as experiências vividas, sejam elas positivas ou negativas. O capítulo 2 vai tratar sobre a integração do lado esquerdo e direito do cérebro. Os autores Daniel e Tina começam falando sobre a divisão do cérebro, colocando que ele é dividido em hemisfério esquerdo e hemisfério direito. E para facilitar a compreensão, utilizam os termos cérebro esquerdo e cérebro direito, ao se referirem aos dois lados do cérebro. O cérebro esquerdo, ele ama e deseja a ordem, e é a parte do cérebro responsável pela lógica, pela linguística, gosta de palavras, é linear e põe as coisas em sequência ou ordem.
Já o cérebro direito é responsável por nossas emoções, ele é mais intuitivo, emocional e não verbal. Envia e recebe sinais que permitem que nos comuniquemos, como expressões faciais, contato visual, tom de voz, postura e gestos. E é especialista em imagens e lembranças pessoais. Deste modo, a criança pequena até os 3 anos de idade está em pleno desenvolvimento e o seu cérebro direito está em plena evolução. Logo, ela é dominada por esse lado emocional do cérebro. E depois dos 3 anos de idade, quando a criança começa a perguntar por quê? Por que disso, por que daquilo? A famosa fase dos porquês, né? E também do que é isso? É aquela fase de curiosidade, que tudo a criança quer saber. Ou seja, ela está desenvolvendo essa parte racional do cérebro. É o momento em que ela começa a desenvolver a sua criticidade, o reconhecimento de tudo ao seu redor. O lado racional começa então a agir numa tentativa de integração, ou seja, o cérebro esquerdo está começando a se desenvolver. E quando uma criança chora compulsivamente por medo de separar dos pais, por exemplo, não está havendo a integração horizontal entre os lados esquerdo e direito do cérebro. Então, o lado emocional de uma criança explode em choro, reclamação, irritação, e não adianta dar uma bronca usando o lado esquerdo do seu cérebro, que vai se chocar com o lado esquerdo do cérebro da criança, e aí só vai piorar. Ela não vai entender o que você está querendo ensinar e vai se irritar ainda mais. E você também vai se irritar. Então, o que fazer? É preciso conectar e redirecionar. Você vai se conectar com uma criança, levando o seu lado do cérebro direito e emocional de forma mais amorosa, atenciosa, validando o sentimento da criança naquele momento para que haja uma conexão, acalmando a criança, mostrando empatia. E depois disso, que você vai usar os argumentos do porquê disso e aquilo. Aí vem a parte do lado esquerdo do cérebro, ou seja, para redirecionar os pensamentos destrutivos da criança, acalmando-a e levando a uma compreensão da situação. Isso é a integração do cérebro. Em vez de ordenar e exigir, tente conectar e redirecionar nos momentos de crises dos seus filhos.